Paz para você. Antes que nós aprofundarmos no que é o sábado, precisamos lembrar que o quarto mandamento dado por Deus a Moisés em Êxodo capítulo 20, verso 8, foi: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Deus então repete seu comando em um modo mais forte em Êxodo 31, versículo 14, dizendo: portanto, guardareis o sábado, porque o sábado é para vocês. Para mostrar a seriedade deste mandamento, ele então acrescenta no mesmo versículo: aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquele alma será extirpada do seu povo. Mas como surgiu o sábado? Bem, vamos voltar e ler Gênesis 2, versículo 1 a 3. Assim os céus e a terra e todo o que seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criará e fizerá. No primeiro dia, Deus fez aparecer a luz e chamou o dia e a noite. Assim foi a tarde e a manhã do primeiro dia. No segundo dia, ele dividiu as águas acima e abaixo do firmamento e chamou o firmamento do céu. E foi a tarde e a manhã o segundo dia. No terceiro dia, Deus reuniu as águas em mares e fez a terra seca aparecer, e ele viu que era bom. E também criou grama, ervas e árvores. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. No quarto dia, Deus pôs o sol, a lua e as estrelas no céu. Olhou e viu que estava bom. E foi a tarde e a manhã o quarto dia. No quinto dia, ele criou todas as criaturas dos mares e todos os pássaros, e disse-lhes que frutificassem e se multiplicassem. E foi a tarde e a manhã o quinto dia. No sexto dia, Deus criou o homem à sua própria imagem, o que significa que o homem se pareceria com ele e teria controle e governo sobre os peixes, os pássaros e todos os seres vivos da terra. Então Deus criou a humanidade, homem e mulher, e disse-lhes para se multiplicar, encher a terra e conquistá-la. Mais uma vez, Deus olhou para tudo o que havia feito e, desta vez, disse que estava muito bom. E foi tarde e amanhã, o dia sexto. Pensa nisso. Se Deus tivesse parado de criar antes de criar as plantas e os animais e o homem, a terra teria parecido como uma casa vazia, sem móveis, cortinas ou luminárias. Então, ele continuou seu trabalho criativo até que os céus e a terra se encheram das coisas lindas, tornando-se um lugar maravilhoso para estar. O versículo 1 de Gênesis 2 nos diz: assim os céus e a terra e todos os hostes foram acabados. É um seguimento direto do final de Gênesis 1, versículo 31. Durante um período de 6 dias, Deus completou seu plano de criação em todas as partes para que nada faltasse. Para fazer isso, Deus saiu do descanso, a tranquilidade do seu ser eterno e suficiente, especialmente para criar o universo que é distinto de sua própria essência. Os seus hostes mencionados neste versículo se referem a todo o que ele fez para colocar nos céus as estrelas e os planetas, todo o que ele fez para colocar na terra os animais, pássaros, peixes, outras criaturas e o homem. Para entender a palavra hostes, devemos olhar para o mundo antigo, onde um grande exército representava o ideal de uma multidão organizada e era numerosa, posta em posição, disciplinada e sob comando. Poderíamos então substituir a palavra hostes pela palavra exército. Sim, você está correto.
Todo o que Deus criou é seu exército, sob seu controle exclusivo e feito para sua glória e prazer. Portanto, ele é soberano e usa todas as suas hostes criadas, o exército que estão nos céus e na terra, para a defesa de seu povo e para a destruição dos seus inimigos. O livro de Daniel, capítulo 4, versículo 35, confirma que, segundo a sua vontade, ele opera com todos eles. Suas obras são perfeitas. Elas são tão perfeitas que ao que Deus criou nada se pode acrescentar, de igual modo nada se pode sustrair. Conforme mencionado no capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 14. Agora, porque Deus criou todas as coisas até completar todos os itens que pretendia, não havia mais nada a ser criado. Ele então viu que era muito bom e parou de criar. Ou, se você preferir, ele parou de fazer, que é uma tradução mais próxima do texto original em hebraico. Tendo agora terminado todo o seu trabalho, ele olhou para trás com satisfação por um trabalho bem feito e o admirou. Assim ele voltou a seu descanso eterno, que começou novamente no sétimo dia. Deus não precisava descansar porque estava cansado ou exausto. Ele não precisava de descanso porque ele é todo-poderoso e, de maneira alguma, cochila nem dormita o guarda de Israel, de Salmo 121, versículo 4. Este descanso de Deus não é um descanso para recuperar as forças depois de um dia pesado de trabalho. Não, este é uma cessação de criação. Deve ser dito aqui que, embora Deus tenha deixado de criar, ele não para de trabalhar. Enquanto Deus retornava a seu descanso eterno e tranquilidade de seu ser eterno e suficiente, ele continua trabalhando. Ele apenas parou de criar novas espécies, mas continua dia após dia formando o espírito do homem dentro dele, sustentando e mantendo sua criação, preservando e governando todas as criaturas. Com milagres para sua própria glória, ele controla e domina a natureza, mas nunca muda seu curso estabelecido. Sabemos disso porque no Evangelho Jesus nos diz que seu Pai tem trabalhado até agora e eu tenho trabalhado. Este descanso de Deus agora é eterno, porque no sétimo dia não há menção de uma tarde como nos 6 dias anteriores, onde se diz que a manhã e a tarde foram um dia. Deus dedicou cada sétimo dia ao descanso, para que seu próprio exemplo fosse uma regra eterna. Este é um descanso sagrado que afasta os homens das limitações do mundo para que se dedicam inteiramente a Deus. O descanso espiritual é a mortificação da carne para que os filhos de Deus não vivem mais para si mesmos ou condescendam com suas próprias inclinações. O sábado foi uma figura deste descanso que ordenou aos homens desde o início que se empenhassem na adoração de Deus. Portanto, é certo que continua até o fim do mundo. E Deus abençoou o sétimo dia. Em Êxodo 20, versículo 10, Deus ordena: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro de suas portas. Deus não apenas abençoou o sétimo dia, mas também o santificou, o que significa que ele o tirou de suas relações mundanas para devotá-lo a si mesmo. Ao fazer isso, Deus estava expressando a sabedoria divina ao longo do tempo. Deus separou o tempo em tempo comum e tempo sagrado, pois Deus não queria que os seres humanos se tornassem escravos de um trabalho sem fim. Portanto, os humanos devem descansar um dia a cada 7 para louvar a Deus e desfrutar tanto a criação, o resultado do trabalho de Deus, quanto os resultados do seu próprio trabalho.
O tempo sagrado, portanto, adiciona significação à atividade feita no tempo regular. A observância do tempo sagrado também refresca o espírito humano, acrescentando profundidade ao significado da vida. É uma bênção para o homem e o animal que trabalham. A obra de Deus também era um poder espiritual que fluiu como uma bênção sobre a própria criação, trazendo-a para a bem-aventurado do descanso de Deus e enchendo-a com sua paz. O ato divino de bênção foi uma comunicação real dos poderes de salvação, graça e paz, e santificar não era meramente declarar santo, mas comunicar o atributo de santidade. Por meio da santificação do sétimo dia, Deus o torna ilustre para que por uma lei especial possa ser distinguido dos demais. Disto também se vê que Deus sempre respeitou o bem-estar dos homens. Esta bênção nada mais é do que uma consagração solene pela qual Deus reivindica para si as meditações e atividades do povo no sétimo dia. O objetivo de nossa vida é considerar a infinita bondade, justiça, poder e sabedoria de Deus neste ambiente magnífico do céu e da terra. A bênção divina sobre os homens e animais leva à fecundidade e ao sucesso. Essa bênção deve ser considerada sagrada entre todos os homens. A bênção e santificação do sétimo dia tinha em conta o sábado que Israel, como povo de Deus, deveria depois guardar. O sábado é abençoado por ser santificado, mas também sugere que aqueles que observam o sábado desfrutarão das bênçãos divinas em suas vidas. O descanso de Deus descrito aqui se tornou um modelo para Israel se lembrar quando recebeu a ordem de observar o sábado ao deixar o Egito. A observância do sábado não é uma ordenança da criação para todos, mas uma ordem dada a Israel para comemorar a saída da escravidão de Faraó e descansar no sétimo dia. O sábado dos israelitas tinha um significado mais profundo, fundado na natureza e no desenvolvimento do mundo criado, não apenas para Israel, mas para toda a humanidade, ou melhor, para toda a criação. Como toda a criação terrestre está sujeita a mudanças do tempo e à lei do movimento e desenvolvimento temporal, assim todas as criaturas não apenas precisam de períodos recorrentes e definidos de descanso, com um objetivo de recrutar suas forças e ganhar um novo poder para um maior desenvolvimento, mas também anseiam para um tempo em que toda inquietação dará lugar ao abençoado descanso da conclusão perfeita. O sábado era do Senhor para os israelitas. Foi ordenado por Deus para ser guardado, sagrado como um tempo de descanso, significado e separado como um memorial da liberdade da escravidão sob Faraó, conforme mencionado no texto de Deuteronômio 5, versículo 15, que diz: porque te lembrarás que foste servo na terra e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia do sábado, e não uma comemoração de descanso de Deus ao completar sua obra. É mencionado em Ezequiel, quando o profeta fala sobre o milênio, que o sábado será guardado. O capítulo 44, versículo 24, diz: quando houver contenda, eles assistirão a ele para o julgamento, pelo meu direito julgarão, as minhas leis e os meus estatutos em todas as festas fixas guardarão e santificarão os meus sábados. A Escritura não revela que dia específico será observado no futuro, mas é mundial. O sábado também é um lembrete
para os crentes entrarem em descanso espiritual que Deus providenciou por meio do Messias Jesus. O sétimo dia é um presente para o homem para descanso e reabastecimento, e principalmente porque o sábado é uma sombra do descanso disponível por meio da pessoa e obra de Jesus Cristo. A solene observância de um dia em 7 como um dia de santo descanso e santo trabalho para a honra de Deus é o dever indispensável de todos aqueles a quem Deus revelou seus santos sábados. O caminho da santificação do sábado é o bom e velho caminho. Os sábados são tão antigos quanto o mundo e não há razão para duvidar que o sábado, sendo agora instituído na inocência, foi religiosamente observado pelo povo de Deus ao longo da era patriarcal. O sábado do Senhor é verdadeiramente honroso e temos motivos para honrá-lo por causa de sua antiguidade, de seu grande autor, a satisfação do primeiro sábado pelo próprio Deus Santo e por nossos primeiros pais na inocência em obediência a Ele. O sábado é um dia abençoado, pois Deus o abençoou e aquilo que Ele abençoa é realmente abençoado. Deus colocou uma honra sobre isso, nos designou naquele dia para abençoá-lo e prometeu naquele dia nos encontrar e nos abençoar. O dia do sábado é um dia santo, pois Deus o santificou. Ele o separou e distinguiu do resto dos dias da semana, e ele o consagrou e separou para si mesmo e para seu próprio serviço e honra. Embora seja comumente aceito como certo que o sábado cristão que observamos, contando desde a criação, não é o sétimo, mas o primeiro dia da semana, ainda sendo o sétimo dia, e nós nele celebrando o descanso de Deus, o Filho, e o término da obra de nossa redenção, podemos e devemos agir com fé sobre esta instituição original do dia do sábado e para comemorar a obra da criação para a honra do grande Criador que é, portanto, digno de receber naquele dia bênção, honra e louvor de todas as assembleias religiosas. Que Deus abençoe a todos vocês e os mantenha seguros.